Senhores e senhoras, boa tarde. O meu nome é Jair Taupen e sou pesquisador do programa de pós-graduação em Filosofia PUC-RS Brasil. Quero dar-vos as boas-vindas ao 5º Ciclo Internacional de Debates, em meu nome e em nome do professor Inácio Valentim, organizador deste evento. Gostaria também de agradecer às entidades promotoras do evento, o Instituto Politécnico Sol Nascente, como também a parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da NUPEF. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, queria apenas lembrar que o 5º Ciclo Internacional de Debates terá continuidade até o dia 16/10/2020, programação amplamente divulgada. Estão todos convidados a participar pelos canais do Facebook e YouTube. Para colocarem questões, basta escreverem no chat e nós colocaremos as questões ao convidado. Agora, passo a palavra ao professor Inácio Valentim para fazer a saudação ao professor. Olá, professora Jair, muito obrigado, muito boa noite, muito boa tarde no Brasil, muito boa tarde à professora Rafael e à equipa do NUPEF. É um enorme prazer poder estar aqui com a professora Olga, que é, sem dúvida, a pessoa mais importante na minha carreira de investigador, de professor e de intelectual. A professora Olga é protótipo da filosofia, pela bondade, pela generosidade, pela perspicácia, de modo que estou muito grato e poder ter esta oportunidade de figura, de tamanho, como é a figura intelectual, transversal da professora Olga, e poder aceitar aqui estar conosco neste evento, estar com o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A professora Olga, como eu disse, é muito importante para mim, porque ela me recebeu no centro, fez com que eu ficasse, portanto, como investigador integrado no Centro de Filosofia da Ciência, convidou-me várias vezes para participar como conferencista no ginásio e com outros investigadores, permitiu que pudesse conhecer muita gente boa, muita gente de bem, entre elas o professor Sardinha, que amanhã vai falar, com quem tive prazer, graças à professora Olga, em 2015, creio eu, participar numa mesa sobre a racionalidade política, onde discutimos as coisas de Foucault. Então, a professora não tenho palavras para agradecer esta generosidade, para além de ser outro dia um colega professor brasileiro, quando viu que a professora Olga ia participar, ficou muito admirado por causa da profundidade da professora no que diz respeito a Leibniz e por aí fora. Então, a professora já pediu para não continuar a falar mais, então vou obedecer, mas quero deixar este reconhecimento, porque a professora fez de mim o intelectual que sou, o intelectual que gostaria, que espero um dia poder vir a ser, e gostaria naturalmente de continuar a seguir os passos da professora. Então eu agradeço por tudo que tem feito para a minha progressão, por tudo que tem feito para o desenvolvimento do Instituto, o apoio científico que tem dado. Muito que agradeço tudo que tem feito, e agradeço ao professor Jair pela disponibilidade, e agradeço ao professor Rafael e toda a sua equipe pela parceria.
Muito obrigado. E a professora Jair, devolvo a palavra. Passo, então, a apresentar a nossa convidada, a professora doutora Olga Pombo, a quem agradecemos a disponibilidade para participar deste 5º Ciclo Internacional de Debates. A professora Olga tem um currículo extenso, com vários livros publicados. Convido a todos para acessar o seu currículo disponível na internet e conhecer suas obras. De maneira concisa, é doutora em História e Filosofia da Educação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É professora da Secção Autônoma de História e Filosofia da Ciência, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de quem foi coordenadora. É coordenadora científica do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente, também, diretora do Programa Doutoral de Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade. A professora Olga Pombo irá hoje falar-nos do tema oralidade, escritura e técnica. Cara professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Passo-lhe, então, a palavra. Muito bem, muito obrigada. Sou eu que agradeço o vosso convite, que o professor Inácio Valentim me fez e que as palavras simpáticas que o colega Jair acaba de pronunciar, elas não são absolutamente corretas. Deve ter ido buscar um currículo um bocadinho atrasado, porque eu agora estou reformada e já não sou coordenadora do centro e já não estou reformada como professora. Mas, enfim, fui até há pouco tempo, quando me reformei. De qualquer das maneiras, eu agradeço muito e vou então tentar falar um pouco sobre este tema que os senhores escolheram e que me parece muito interessante. Eu achei curioso a primeira observação, achei curioso terem dado a designação de oralidade, escritura e técnica, porque na língua portuguesa realmente existe a palavra escritura e existe a palavra escrita. E eu não sei muito bem se o uso da palavra escritura em vez de escrita foi intencional ou não. Na língua francesa só existe uma palavra, que é a palavra écriture. Portanto, as crianças aprendem a escrever e elas vão à escola aprender l'écriture. E quando um artista, um literato, um poeta escreve, também ele faz a sua écriture. E, portanto, há uma única palavra para designar o meio de comunicação na sua forma elementar, digamos assim, e para designar a atividade literária mais sublime. Todas elas passam pela mesma palavra, que é a palavra écriture. Mas na língua portuguesa nós temos duas. Dizemos uma lição de escrita, a escrita alfabética, a escrita cuneiforme, etc. E quando se fala de um poeta, ou aí pode-se usar a palavra escritura, nesse sentido de uma escrita elaborada, de uma escrita saborosa, de uma escrita que aposta na forma, sobretudo na forma literária, elegante e bonita, etc. Mas eu penso que, não sei, pelo menos vou partir do princípio que aquilo que está em jogo é a escrita, e não tanto a escrita literária, que poderia ser designada pela palavra escritura. Porquê? Também porque, de facto, a oralidade e a escrita podem ser consideradas duas técnicas fundamentais de comunicação humana. E, portanto, o terceiro elemento do vosso título, que é a oralidade, escritura ou escrita e técnica, tem mais a ver com a ideia de escrita do que propriamente com a ideia de escritura. Portanto, imagino que terá sido um pouco por acaso que tenham escolhido a palavra escritura. Mas posso estar enganada, e, portanto, os senhores dirão depois no fim. E, de facto, a primeira observação que eu gostava de fazer é justamente essa. É que nós sabemos todos muito bem que a técnica é um dos elementos fundamentais da vida do homem. Há esta questão, mais uma questão de palavra importante, entre técnica e tecnologia, não são sinónimos. A técnica é tão antiga como o próprio homem,
tem a ver com o fazer, com o saber transformar, com a transformação do mundo em que nós vivemos. O Homo faber é tão antigo como o Homo sapiens, porventura mais antigo até. A tecnologia é qualquer coisa de recente e tem a ver com, quer dizer, a tecnologia refere uma técnica que está investida já pelo conhecimento científico. Portanto, o computador é um objeto tecnológico, a televisão é um objeto tecnológico, mas uma peça de cerâmica feita à mão por um artesão é um objeto técnico, assim como um machado de pedra é um objeto técnico, assim como o alfabeto é um objeto técnico. Portanto, quando se fala de técnica, é justamente no sentido amplo da palavra técnica, e não se limita apenas à palavra tecnologia. E nós sabemos que a técnica é algo de tão importante na história do homem, que, por exemplo, a vida do homem na Terra, a história do homem, se é, em geral, é periodizada em função justamente das grandes evoluções técnicas. Quando se fala do Paleolítico, estamos a falar de um período enorme da história do homem, o mais longo de todos os períodos da história do homem, que desde há mais ou menos 3 milhões de anos, que o homem se identifica como homem, os seres humanos se identificam como homens justamente porque produzem objetos técnicos, porque são capazes de produzir os célebres coup de poing. Eu tenho pena que o meu PowerPoint não consiga mostrar-vos, mas tinha lá um exemplo de um coup de poing, de uma lança, de um objeto agressivo feito com pedra, que tinha por objetivo a defesa face aos animais, e, portanto, a luta pela sobrevivência. E era um objeto, é o primeiro objeto que se conhece produzido pelo homem. E que caracteriza esse período da chamada pedra lascada do Paleolítico. Depois, mais adiante, polida, etc. Mas sempre o primeiro instrumento, os primeiros tipos de instrumentos que os homens conseguiram produzir. Depois, 10 mil anos antes de Cristo, portanto, reparem, saltamos de 3 milhões para 10 mil anos, entramos num período que é conhecido pelo Neolítico e que é o período da grande revolução agrícola, da sedentarização dos homens e do trabalho com os metais, porque, entretanto, se dá a grande invenção do fogo. Portanto, são tudo evoluções técnicas e a história da humanidade, fala-se em Neolítico, Paleolítico, tem a ver exatamente com as técnicas. No Neolítico nós temos as grandes técnicas da agricultura, em que a roda, o arado, começam a fazer o seu aparecimento. E, finalmente, há cerca de 3 mil antes de Cristo, reparem bem, a proximidade já enorme, aparecem os primeiros sistemas de escrita. 3 mil antes de Cristo, estávamos a falar de 3 milhões. Portanto, há um salto enorme, a maior parte da vida do homem é passada sem escrita. Mas a verdade é que, há cerca de 3 mil anos antes de Cristo, claro que as datas são flexíveis, há quem fale em 3.500, mas andamos por aqui, 3.000, 3.500 antes de Cristo, surgem as primeiras formas de escrita, que é uma técnica extraordinária, que vai ter um impacto extraordinário na vida do homem. Falaremos disso mais adiante. De tal maneira que, eu já vos falarei disso, mas queria só assinalar outro aspecto. As primeiras formas de escrita têm a ver com a escrita cuneiforme, que apareceu na Suméria, na Macedónia, na Suméria, e depois a escrita hieroglífica no Egito. São escritas que surgem na Macedónia por volta de 3.000 a.C., no Egito 2.800, e depois temos um salto enorme para as escritas alfabéticas. É um outro elemento fundamental da técnica da escrita, e que é um outro salto fundamental. E os primeiros alfabetos, o alfabeto fenício, é mais ou menos datado de 1200 a.C. E depois vem o passo seguinte, digamos assim, o passo seguinte é o passo do milagre grego. E o milagre grego tem imenso a ver
com um novo tipo de alfabeto, que é o alfabeto com consoantes e vogais. Porque o alfabeto fenício tinha apenas consoantes, como os senhores certamente sabem. E esta pequena adição de uns tantos, meia dúzia de signos, para representar as vogais, permite que o alfabeto seja completamente fonético, quer dizer, que se liberte completamente da função ideográfica e pictográfica e que se estabeleça a partir de um conjunto mínimo de signos separados uns dos outros, elementos discretos, que qualquer criança pode aprender com rapidez e que permite escrever tudo aquilo que se queira escrever sem ter que aprender mais uns caracteres e mais outros caracteres e mais outros caracteres, como acontece com as escritas ideográficas, em que cada noção, cada ideia tem que ser representada autonomamente. A partir da existência, a partir do alfabeto, o homem possui uma técnica extraordinária que vai mudar completamente a sua vida. E eu, pessoalmente, partilho da tese. Bem, eu não sou uma especialista em filosofia antiga, mas tenho trabalhado alguma coisa esta questão do alfabeto e partilho da tese dos chamados oralistas, que são aqueles que a Escola de Toronto, na qual se inscrevem o McLuhan e o Havelock, que alguns de vós certamente conhecem, assim como o Harold Innis, que foi o iniciador. E estes três grandes nomes, juntamente também com o Walter Ong, estes quatro grandes nomes são normalmente conhecidos como a Escola de Toronto, e uma das características fundamentais deste trabalho que eles fizeram na Universidade de Toronto, no Canadá, foi trabalhar, investigar, estudar profundamente justamente a passagem das civilizações orais às civilizações da escrita, e também dedicar uma atenção muito grande à questão do alfabeto, dos efeitos que esta nova técnica do alfabeto vem introduzir nas civilizações humanas, na civilização humana, na vida do homem, na sua modo de estar no mundo, etc. Portanto, dizia-vos eu, a primeira coisa, a técnica da escrita é talvez uma das técnicas mais importantes da história da humanidade. Segundo McLuhan, é mesmo. A técnica da escrita, o alfabeto e a imprensa, depois no século XV, as três formam uma espécie de um conjunto que define o perfil de um mundo que é o mundo onde nós vivemos. Quando digo nós, digo as pessoas que me estão a ouvir, eu e as pessoas que me estão a ouvir, e do qual estamos agora a sair para um outro mundo, que é o mundo do digital, e onde há uma nova grande invenção. Portanto, para McLuhan e para estes pensadores e estes investigadores que eu vos falei da Escola de Toronto, e hoje esta tese é uma tese que tem sido muito trabalhada e muito aceita e muito discutida em toda a parte, quase que já tem o estatuto de uma verdade, digamos, confirmada, aceita pela comunidade. A história, a escrita, juntamente com o alfabeto e a imprensa, constitui uma grande transformação na vida do homem e constitui uma técnica de tal maneira poderosa que permite dividir a história do homem entre antes da escrita e depois da escrita. E só agora, no final do século XX, é que começam a surgir outras técnicas, que agora já são tecnologias, outras tecnologias que vão permitir abandonar, porventura, este universo em que nós todos fomos criados, que é o universo da escrita tipográfica e do livro em papel, etc., e entrar num outro universo que nós não sabemos ainda muito bem qual é, mas que já se dá a ver, já se anuncia através justamente das transformações que a internet e o computador e o digital estão a introduzir nas nossas vidas. Portanto, outra tese muito importante de McLuhan, que me parece muito importante,
tem a ver com o seguinte, é que as técnicas, ao contrário do que outros pensam, não são um conjunto de utensílios mais ou menos neutros e exteriores ao homem, de que o homem se socorreria para realizar determinadas finalidades. Eu preciso de matar um animal, vou buscar uma pedra e com essa pedra consigo matar o animal. Eu preciso de escrever um texto e vou arranjar um lápis para escrever o texto. McLuhan considera, é talvez a tese mais forte que ele defende, que esse tipo de meios tecnológicos são não elementos externos, exteriores e neutros, mas são extensões das nossas capacidades. E enquanto extensões que são, quando eles se transformam, somos nós que nos transformamos com eles. Quer dizer, se há uma nova extensão, ela vai permitir, se aparece uma nova técnica ou uma nova extensão, portanto, todas as técnicas são extensões das nossas capacidades, com essa extensão, nós vamos ficar diferentes. Quer dizer, a técnica é qualquer coisa que, em vez de ser um conjunto de utensílios exteriores e, digamos, indiferentes, aos quais nós seríamos indiferentes, neutros, que nós utilizávamos ou não para obter determinadas capacidades, as técnicas são extensões das capacidades humanas para andar mais depressa, desde a roda, o automóvel, a carroça, o automóvel, o comboio, o avião, tudo isso são extensões da nossa capacidade de andar depressa, de velocidade, de ter uma certa velocidade. Começa pelo correr depressa, como é óbvio, com os pés. Portanto, são extensões da força, por exemplo, a alavanca é uma extensão da nossa força, da nossa própria força. Da visão, por exemplo, os óculos, o telescópio, o microscópio, são extensões da nossa visão, mas nós ficamos diferentes com eles, e é isso que eles querem dizer. E por exemplo, se pensarmos na história da ciência, se pensarmos, por exemplo, no impacto enorme que o telescópio, o facto de Galileu ter tido um telescópio, que era uma pequena luneta com uma capacidade que não se compara de maneira nenhuma com as capacidades que hoje tem qualquer telescópio de uso científico, apesar de tudo, o uso desse telescópio por Galileu permitiu compreender o mundo de uma forma completamente diferente. E o uso do microscópio por Leeuwenhoek, também mais ou menos na mesma altura, permitiu também uma entrada no mundo da vida completamente diferente daquela que tínhamos sem ele. Quer dizer, e ao fazer essa entrada, somos nós que ficamos diferentes também. Não é apenas o nosso conhecimento que se transforma, somos nós que nos transformamos. Deixamos de ser, por exemplo, no caso do Galileu, o célebre deslocamento, deixamos de ser o centro, deixamos de estar no centro do universo, com Galileu e Copérnico, não é? Passamos a ser habitantes de uma mero planeta que gira em torno do outro, etc. Portanto, tudo se altera, não é só altera no mundo, altera na nossa maneira de nos vermos no mundo. E, portanto, altera-nos a nós também, naquilo que era a nossa antiga dignidade, que nos pensávamos que éramos o centro da criação e, portanto, tínhamos um estatuto de entidades absolutamente centrais, em torno das quais tudo girava. Bom, portanto, aquilo que nós vemos, aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós pensamos, o modo como vivemos, os comportamentos típicos que temos, tudo isso é alterado pelas tais extensões das nossas capacidades, que são os objetos técnicos. Para vos dar um exemplo, se estivermos numa civilização oral, chamada civilização oral, civilização sem escrita, as relações de conhecimento estabelecem-se, como sabem, entre os mais velhos e os mais novos. E isso significa que os mais velhos têm que se fazer ouvir pelos mais novos. E significa que os mais novos têm que estar muito atentos ao que dizem os mais velhos. E têm que criar pequenos grupos para poderem ouvir. E para poderem preparar-se para um dia serem eles os mais velhos e terem eles que repetir e terem eles que narrar aquilo que é o conhecimento adquirido naquele grupo.
Portanto, ora, isso não tem nada a ver com o que vai acontecer, por exemplo, com a invenção da escrita, em que vai haver livros, e com os livros eu já não preciso do mais velho. Eu já não preciso da figura do mais velho, porque eu preciso é do livro, porque o livro é uma máquina que me vai permitir, é uma técnica, uma tecnologia, uma técnica, que me vai permitir adquirir conhecimentos de forma direta, sem precisar do intermediário de um livro. Eu estou a simplificar muito, isto não é exatamente assim, mas para vos dar a ideia de até que ponto é que os comportamentos típicos também são alterados. Um jovem hoje, na minha adolescência, quando eu era estudante da universidade, passava muito tempo da minha vida numa biblioteca, porque não tinha os livros todos em casa e quando precisava de um livro ia à biblioteca requisitar. Hoje um jovem não precisa de ir à biblioteca, vai à internet, se tiver internet, vai à internet e rapidamente consegue o livro. Bom, por enquanto ainda não, às vezes não é assim tão fácil, mas já é bastante mais fácil do que era no meu tempo e espera-se, e projeta-se, e é muito provável que assim seja, que dentro de algum tempo todos os livros que jamais os homens escreveram estejam disponíveis na internet. E, portanto, aí está um comportamento que é ir à internet, ir à biblioteca, que vai deixar de existir, pelo menos na dimensão que tinha hoje em dia. Continuará a haver pessoas, certamente, a ir à biblioteca, mas vão lá fazer outras coisas, não vão lá para obter informação primordial. Essa obtém-a muito mais facilmente noutros sítios. Portanto, esta é a primeira ideia que gostava de vos dizer. E o McLuhan, eu tinha aqui uns slides, mas fica sem slides. O McLuhan, que escreveu 3 obras fundamentais, teve a preocupação de estudar, em primeiro, numa dessas obras, a primeira, ele estudou a evolução das técnicas ao longo da história da humanidade, que é a galáxia, o livro chama-se A Galáxia de Gutenberg. E é neste livro, neste celebérrimo livro, que McLuhan distingue aquilo que ele chama a galáxia da oralidade, a galáxia da escrita e a galáxia da eletricidade. Eu já vos falarei um pouco dessas 3 galáxias. Deixem-me só agora dizer-vos que, além deste livro, o McLuhan escreveu outros, mas os 3 mais importantes são este, que eu vos acabei de referir. É um outro livro que se chama Understanding Media e que tem por objetivo o estudo das principais técnicas que o homem produziu em paralelo, sem ter a preocupação de estudar o desenvolvimento, em que ele estuda, por exemplo, o frigorífico, o avião, a rádio, a televisão, o machado de pedra. Portanto, independentemente dos tempos em que o automóvel, o comboio, a fotografia, a cerâmica, portanto, independentemente da evolução destas técnicas, ele aí tem, sobretudo, um estudo das características de cada uma destas técnicas e do modo como cada uma destas técnicas vai interferir na vida dos seres humanos, tanto na sua vida privada, individual, como na sua vida coletiva, na sua vida social. Escreveu ainda um 3º livro que se chama The Medium is the Message, em que ele tenta fazer uma espécie de previsão do futuro. É o livro onde ele dá algumas ideias que acabam por ser importantes, que fazem dele aquilo que alguns consideram que ele é um profeta da revolução digital. Não é? Portanto, o McLuhan morreu em 1980, ainda não havia internet e, portanto, estávamos a 10 anos da internet, mais ou menos, e, portanto, perdão, ele é com muita razão considerado um visionário daquilo que se iria passar, daquilo que se estava já a começar, estava já a acontecer sob os seus olhos e que se iria transformar numa transformação brutal, que é aquela que nós estamos hoje a passar. Mas voltemos agora àquela questão, às tais 3 galáxias que agora nos interessam, porque têm a ver com o tema desta conferência: oralidade, escrita e eletricidade.
sobretudo as duas primeiras. Portanto, como eu vos disse, para o McLuhan, a grande mudança na história do homem faz-se com a escrita. O alfabeto e a tipografia são desenvolvimentos ainda da ideia de escrita. Mas é com a escrita que as coisas mudam. E, portanto, ele vai estudar aquilo que caracteriza a cultura oral e aquilo que caracteriza a cultura escrita, e também dedica uma grande atenção ao alfabeto e à imprensa. E encontra, por exemplo, nos três elementos, na escrita, alfabeto e imprensa, ele encontra elementos comuns muito, muito decisivos, nomeadamente a questão do fragmento, do elemento discreto. Ao contrário de uma civilização oral, que é fundada numa palavra que está em consonância e em harmonia com os sentimentos e com a vida das pessoas, e que é ouvida na sua ressonância de sentido por um grupo de pessoas que se aproximam, têm que se aproximar de quem fala, do narrador, e que têm que viver com ele e, de alguma maneira, participar com ele naquilo que ele narra. Pelo contrário, com a escrita e com o alfabeto e depois com a imprensa, nós vamos entrar naquilo que ele chama uma cultura visual, porque a escrita nos retira da audição, que era o sentido privilegiado da cultura oral, e nos leva para a visão, visto que a palavra escrita é alguma coisa que se vê. E isso vai fazer com que a visão seja o órgão, digamos assim, que tenha supremacia sobre os outros órgãos. E vai fazer com que a audição seja, digamos, entre em ruína. Assim como a memória vai entrar em ruína, porque a escrita vai substituir, vai ser uma prótese de memória, não é? Portanto, além desse aspecto da questão do visual, a escrita e o alfabeto, ainda mais, e a imprensa ainda mais, é constituída por caracteres separados, por fragmentos discretos. Não há uma envolvência como há na linguagem oral, que é contínua e que mistura os aspectos cognitivos com os aspectos afetivos. Aqui há uma segmentação, o sentido resulta da articulação de fragmentos, como é que se diz, separados, tão separados ao ponto de, no caso do alfabeto, poderem ser reduzidos apenas às 23 ou 24 letras do alfabeto e, portanto, serem depois o jogo das combinatórias desses elementos. E na tipografia é a mesma coisa, são caracteres móveis. A tipografia, também tinha uma imagem disto para vos mostrar, a tipografia de Gutenberg, e até há muito pouco tempo as tipografias funcionavam com caracteres móveis. Os tipógrafos tinham uns tabuleiros de madeira com várias letras e depois compunham as palavras e compunham os textos com essas letras soltas, como nós compomos uma frase com as letras soltas do alfabeto. Portanto, a ideia é sempre esta, construir o todo a partir da soma das partes. E introduzir, além disso, uma linearidade nessa construção. Quer dizer, mais uma vez, na oralidade, nós temos qualquer coisa que é da ordem do circular, do envolvente. Na escrita, no alfabeto e na imprensa, nós temos a linearidade. A palavra ganha em linearidade aquilo que perde em ressonância global que tinha na globalidade, que tinha na oralidade, na pura oralidade. Além disso, esse afastamento relativamente à ressonância, aos seus aspectos afetivos e mímicos e emotivos e à linguagem gestual que na oralidade sempre acompanha a própria oralidade, na escrita esses elementos desaparecem e há uma concentração no conteúdo daquilo que é dito. Ou seja, há uma espécie de preparação muito de privilégio, digamos assim, das capacidades lógicas e gramaticais e das regras de produção do discurso,
e do afinamento de um pensamento que pode ser lógico, no sentido de que é despido desses elementos afetivos e permite uma condensação do sentido que não era possível na linguagem oral. Mas, no caso da linguagem oral, a própria oralidade supõe sempre pelo menos duas pessoas presentes uma à outra, é preciso que estejam próximas, é preciso que, de alguma maneira, há um contágio entre essas pessoas, e normalmente não são duas pessoas, é um narrador que fala para um grupo, para um pequeno grupo, para uma tribo, para um clã, para um grupo. Na linguagem escrita há um afastamento. O livro, como sabem, pode ser feito, ainda hoje se lê Platão, ainda hoje se lê Rousseau e Hobbes e Thomas Hobbes, ou seja, o livro fala para leitores que podem estar muito afastados no tempo e que ele nem sequer conhece, Há qualquer coisa que lhes deixa, que lhes lança, há talvez o Sloterdijk diz que todos os livros são uma carta de amor. E talvez sejam, sim, talvez sejam. Mesmo para um personagem desconhecido, mas que eu não conheço, que não sei que existe, nem imagino que alguma vez exista. Mas, de alguma maneira, eu, ao escrever o livro, estaria como que a prometer uma comunhão qualquer e, portanto, estaria como que a lançar um grito de amor, uma ligação, a estabelecer uma ligação amorosa com esse alguém. Mas, como compreendem, é muito distante, muito abstrata e, portanto, o livro supõe, o texto escrito, supõe que o leitor está afastado, não precisa de estar próximo de quem escreve. Não há proximidade, pode haver distância, uma distância que pode ser até enorme, um desconhecimento completo. Eu não preciso de ver, de olhar o outro na sua cara para poder perceber o que ele está a dizer. Sei apenas o nome, às vezes nem o nome sei, e leio na mesma o texto, e o texto tem na mesma sentido, independentemente de quem o escreveu, estar ou não vivo, ou distante, ou não sei o quê. Portanto, há um afastamento e que se traduz depois numa coisa também importante, que é o seguinte, é que na civilização oral, segundo o McLuhan, não há muito lugar para o indivíduo se construir a sua própria identidade. A individualidade está espalhada, difusa, está, digamos assim, distribuída no intergrupo, ao passo que o livro favorece a constituição do indivíduo e do individualismo, da perspectiva pessoal, da perspectiva individual. Curiosamente, como sabem, esta passagem da civilização oral para a civilização da escrita, que eu aqui muito resumidamente tentei caracterizar, mas que é um tema de grande investigação, de deslumbrante desenvolvimento, e que, portanto, limitei-me a uma espécie de uma caricatura desse processo. É bom lembrarmos, e aqui tocamos num ponto interessante, é que isto se passou na civilização grega. A civilização grega foi o grande operador desta passagem. Porque como foram os gregos os que pela primeira vez construíram um alfabeto real, um alfabeto completo, um alfabeto fonético, vogal e com vogais e consoantes, a civilização grega que se faz essa passagem e que se pode assistir através daquilo que vai sendo escrito, se pode assistir como se fosse quase num filme deslumbrante aos momentos dessa passagem. Eu estou a pensar sobretudo nos diálogos de Platão, mas não só. Para todos os efeitos é assim, há aqui 350 anos que medeiam os homéricos do século VIII. Há muitas discussões sobre a data exata, eu não vou entrar nisso, há uma questão homérica enorme que se coloca sobre isto, não vamos entrar. Mas, em grosso modo, terá sido por volta... terá sido no século VIII.
Os primeiros Jogos Olímpicos são 776, como sabem, e nessa altura, de poesia oral que era, haveria já uma transcrição nesse momento. Portanto, século VIII. E depois, por exemplo, pensamos em Aristóteles. E, portanto, 350 anos depois, temos Aristóteles. A prosa de Aristóteles, o compêndio, a metafísica de Aristóteles. Eu tinha uma página da metafísica de Aristóteles que eu vou-vos mostrar, do que é atribuído a Aristóteles, no escrito original da metafísica, que eu consegui descobrir na internet. 350 anos, aquele pequeno povo que habitava aquelas ilhas e aquele continente tão, como é que é dizer, tão esfarrapado, tão pouco consistente como é o continente grego. Esse povo maravilhoso, durante estes 350 anos, fez uma passagem passou, e transformou-se ele mesmo nessa passagem. Portanto, mudou de tecnologia da oralidade para a escrita, da escrita para o alfabeto. E essa passagem transformou não só os modos de funcionamento, como também as próprias pessoas, as suas próprias capacidades de funcionamento. O Havelock, que é um dos tais 3, 4 pensadores que eu vos referi, chamados oralistas de Toronto, o Havelock chega mesmo a dizer que a filosofia é filha dessa ascensão do alfabeto. Pronto. Tudo isto é altamente discutível, mas não podemos negar que em 350 anos passámos de Homero a Aristóteles, e em Homero nós temos uma narrativa poética deslumbrante, que é passada à escrita, mas que tem raízes orais muito, muito, muito fortes. E em Aristóteles nós temos uma prosa, já não temos sequer um diálogo como em Platão, já não temos uma oralidade reclamada como oralidade em Sócrates, que não queria escrever. O Platão quis escrever, mas escreveu sob a forma de diálogo, que é ainda uma forma de escrever e ao mesmo tempo não escrever, passar a escrito, mas ao mesmo tempo manter o privilégio da fala. E no Aristóteles o assunto está encerrado e a filosofia faz-se através do grande tratado, da grande apresentação em prosa daquilo a que ele chama a teoria. E a teoria é exatamente aquilo que se vê. E aquilo que se vê, pronto, em torno da palavra teoria, é uma palavra riquíssima que pode ser pensada de formas extremamente sugestivas, mas há qualquer coisa que é inegável, é que a teoria que se vê também tem a ver com o facto da escrita que se vê, porque a escrita vê-se, enquanto que a poesia se ouve, não se vê, ouve-se, escuta-se. E, portanto, é essa passagem deslumbrante que se pode assistir nos diálogos de Platão e que se pode assistir compreendendo a recusa de Sócrates em querer escrever. É muito, muito interessante, porque Sócrates não quis escrever, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, ele também não queria os poetas já, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele não queria os poetas, mas, ao mesmo tempo, ele gostava dos poetas, mas ele estava, digamos, a fazer a transição, já estava a operar uma transição para o argumento, para a prosa filosófica, a prosa conceptual. E por isso ele queria a definição. E por isso mas ao mesmo tempo, por exemplo, o diálogo Protágoras, quando o Protágoras, o sofista, vem fazer um grande discurso e vem falar dos poetas, e vem falar do Simónides, por exemplo, o Sócrates ainda sabia de cor o poema de Simónides. E há uma passagem em que ele diz: queres que eu te recite todo? É que eu sei tudo de cor. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é um outro tipo de trabalho com a linguagem. Portanto, de alguma maneira, a figura de Sócrates é alguém que está a escrever,
ou melhor, que continua a falar, a não querer escrever, mas ao mesmo tempo está a produzir uma linguagem que já é a linguagem da escrita, que é a linguagem da definição, que é a linguagem que mais tarde o Aristóteles irá completamente adotar. E Platão está ali como alguém que ama de tal maneira o seu mestre que mantém um estilo de escrita que é, de alguma maneira, uma reverência e um gesto de gratidão perante a recusa do mestre em falar. Ele que estava a escrever. Ainda bem que escreveu, porque senão nós não teríamos acesso a todas estas coisas. Portanto, o Platão também faz aquilo que faz, dá um passo em frente em relação ao Sócrates. O Sócrates não escreve, mas prepara a linguagem de uma linguagem poética para uma linguagem conceptual abstrata, que é capaz de definição. E o Platão dá um passo em frente e produz um texto que, embora texto escrito, coisa que Sócrates nunca fez, embora seja um texto escrito, mantém a oralidade, porque é um texto em diálogo. E, portanto, há algum resto de oralidade que lá está. O Havelock tem um livro muito bonito sobre este assunto, e ele, que se chama, eu tenho aqui na minha mão, vou pôr aqui para vocês, para verem, chama-se A Musa Aprende a Escrever. A Musa Aprende a Escrever. E o que é traduzido em português. E o que o Havelock diz, de uma forma muito bonita, muito poética também, é o seguinte, é que a musa aprende a ler e a escrever e ao mesmo tempo continua a cantar. Quer dizer, ela está ainda a cantar, ela está ainda no interior do universo da poesia e do canto, naturalmente, da música e do canto, e ao mesmo tempo já está a escrever. E são esses 350 anos em que isto é feito pelos gregos. E eu penso que isto é o milagre grego. Ou pelo menos é um condimento muito fundamental do milagre grego. Mas aqui fica esta questão para outros mais, nomeadamente o professor Inácio, que é um grande especialista de Platão, se poder pronunciar e podermos discutir um pouco mais esta questão. Agora, o que é que eu vos queria dizer? A passagem do mundo da oralidade ao mundo da escrita faz-se no universo da Grécia Antiga. E o que nos está a acontecer hoje, é uma outra passagem. É a passagem do universo da escrita alfabética e até da imprensa. A imprensa é apenas uma potenciação do alfabeto. E vejam a importância que teve a imprensa. Não teria havido ciência moderna se não tivesse havido imprensa. Não teria havido reforma se não tivesse havido imprensa. A imprensa não foi simplesmente uma maneira de escrever, vamos agora escrever mais depressa, não sei o quê, não. A imprensa foi uma tecnologia que transformou o mundo, transformou os conhecimentos que o homem tinha acerca do mundo, a ciência moderna, não seria possível sem a imprensa, transformou, inclusivamente, as formas de religiosidade. O protestantismo é absolutamente filho da imprensa e transformou tudo na vida do homem. Portanto, uma importância enorme. Ora, nós hoje estamos, em 1435, mais ou menos, nós hoje estamos, agora já não estamos nos gregos, nem no século XV, estamos nos finais do século XX, a fazer uma outra passagem. E esta passagem é aquela que nós estamos a fazer, é aquilo que nos está a acontecer. E nós estamos a transformar com isso. Estamos a transformar com isso. Não se trata apenas, dizia eu, não se trata apenas de dizer que estamos a ser dominados pela técnica ou que vamos dominar a técnica. Essa é uma questão mal posta, acho eu. O que é interessante, e é isso que o McLuhan faz e estes autores fazem, vos chamo a vossa atenção para isso, o que é interessante é que eles chamam a atenção para o seguinte facto: não interessa saber se estamos a ser dominados ou se vamos dominar. O que interessa é que estas tecnologias nos transformam e, portanto, o que é interessante é perceber como é que elas nos estão a transformar. Em que é que elas nos estão a transformar? Quais vão ser as grandes transformações que nós vamos sofrer?
Não é apenas comprar um computador, somos nós que ficamos diferentes depois do computador. Mas completamente diferentes, e fazemos coisas diferentes. Por exemplo, deixem-me dar-vos um exemplo. Os gregos iam ao teatro. Foi só teatro durante muitos séculos, ainda hoje há teatro. Mas no século XX, a grande arte do século XX é o de cinema. E depois, a seguir, a televisão. E a seguir, o vídeo. E a seguir, o Netflix. E eu pergunto, e ver um filme no Netflix é a mesma coisa que ver um filme na televisão? E é a mesma coisa que ver um filme no cinema? E é a mesma coisa que ver, eventualmente, uma peça de teatro sobre o mesmo tema, sobre o mesmo problema, sobre a mesma peça? No teatro? Vemos a mesma coisa. Vemos a mesma coisa e temos que ser pessoas diferentes para poder gostar de ver ainda o teatro, de ver ainda a peça no teatro, ou de ir ao cinema, sair de casa, ir ao cinema. São pessoas diferentes daquelas que ficam sentadas no sofá a ver. Não digo que são melhor ou pior, são diferentes. Os hábitos de vida são diferentes, as formas de vida são diferentes e as pessoas também são diferentes. As veem também é diferente. Um filme de CinemaScope na televisão é outra coisa, quer nós queiramos, quer não. Escrever uma carta. As primeiras cartas eram blocozinhos de argila, pequenos bocadinhos de argila. Eu tinha uma imagem para vos mostrar de uma carta maravilhosa, com cerca de 2.800 anos, em argila, que era preciso levar de cavalo, ou de não sei como, ou não seria de cavalo, seria de como é que se chama aquele animal, de camelo, que uma pessoa que escrevia a carta mandava a outra, e essa outra tinha que fazer uma viagem para levar aquela carta. Mas depois temos o papel, que é inventado pelos chineses, não é, por volta do século I, antes de Cristo, e depois vem o correio e a posta restante. Já não é preciso mandar um emissário, pode-se mandar uma carta escrita, manuscrita. Aqui há uns anos, há 20 ou 30 anos, no Natal eu mandava-se aos amigos todos uma carta. Toda a gente escrevia a toda a gente. Hoje as pessoas mandam e-mails, não é? Mandam e-mails. E mais, já se calhar mandam mais mensagens de telemóvel. E eu pergunto, escrevem-se as mesmas coisas numa carta de argila, numa carta escrita no correio, que vai por correio? É a mesma carta. Eu direi as mesmas coisas. A carta é a mesma carta. Eu estou a dizer as mesmas coisas, estou a comunicar aquilo que quero comunicar da mesma maneira, ou são outras coisas que eu estou a valorizar e a escolher e a filtrar em função desta nova tecnologia. A mesma coisa se poderia dizer da questão da aprendizagem, da oralidade e da universidade, e da escola primária e da universidade, da grande universidade do século XII, do século XIII, e depois das grandes reformas universitárias do Humboldt, etc., das grandes universidades que supunham de Coimbra, por exemplo, e outras que supunham a ida dos alunos, o convívio com os professores, o espaço de encontro na chamada CUR, na chamada ADRO, no ADRO, tudo isso, e o learning, a universidade à distância, nós estamos agora a fazer. Não estou a dizer que é pior ou melhor, são coisas muito diferentes. A maneira como se ensina e a maneira como se aprende são muito diferentes. São coisas muito diferentes. A mesma coisa em relação ao livro. Vale a pena olhar em relação ao livro. O livro manuscrito, o livro artesanal, o livro que, por exemplo, na Idade Média, o livro era cheio de anotações. Cada copista, não havia imprensa, antes da imprensa não havia imprensa, cada copista que pegava num livro acrescentava sempre algumas coisas, fazia umas notas, umas observações, umas citações a propósito. Havia todo um conjunto de textos paralelos que eram colocados aos lados iluminuras, truncagens,
acrescentos, havia toda, portanto, digamos, o leitor e o tipógrafo são também alguém que se intromete e que acrescenta, modifica, etc. Com o livro impresso, por exemplo, isso desaparece. Uma vez o livro impresso, não se pode alterar o livro. O autor ganha um estatuto e uma dignidade, o autor é dono do seu livro. E se houver um editor que se atreve a alterar aquilo que ele escreveu, ele pode processá-lo por lei, porque ele é dono das suas palavras, tem que ter aquela forma. Portanto, há um reforço da autoridade do autor e do escritor, e o leitor é remetido para a função daquele que lê, daquele que pode comentar, mas comenta fora. Não mistura o seu comentário com a leitura. A leitura não implica de maneira nenhuma. A leitura pode dar origem a um outro livro, mas não tem capacidade, não tem possibilidades técnicas, nem conceptuais para estar a intrometer-se naquilo que o outro escreveu, daquilo que o autor escreveu. E aquilo que o autor escreveu, a escrita do autor, tem, por assim dizer, uma monumentalidade, uma dignidade que lhe é dada pelo facto do livro estar impresso, pelo facto do livro estar escrito, de uma vez por todas, estável, e ali fica para sempre, imóvel, igual a si próprio. Vejam, por exemplo, o que se passa com o e-book. Vejam, por exemplo, o que se passa hoje com os livros digitais, que nós podemos ler na internet e que nós imediatamente começamos logo a anotar. Até há um conjunto de dispositivos que nos permitem anotar, colorir, pôr várias cores, pôr comentários laterais e mesmo interferir no próprio texto. Acrescentar, alterar, quer dizer, de alguma maneira, há uma espécie de uma recuperação com a digitalização, uma espécie de recuperação desse diálogo que se estabelecia na Idade Média entre o leitor e o escritor, entre aquele que é o autor e aquele que é o leitor, simplesmente o leitor. Isto pode ir ao ponto de o leitor, de o texto, ele mesmo já aberturas para, por exemplo, no caso dos hipertextos, textos da internet, a internet como texto, ela é um hipertexto, ela permite que cada um vá lá ler aquilo que lhe interessa e construir o seu próprio caminho no interior do texto. Articular uma passagem com outra passagem, fazer links, fazer ligações, e cada um fará as suas. Portanto, isto para vos dizer que as várias tecnologias da escrita arrastam consigo tecnologias diferentes de leitura e tecnologias diferentes de própria constituição do livro. Não é? Há casos em que as evoluções tecnológicas tornam obsoletas as tecnologias anteriores, mas a maior parte das vezes não se trata de tornar obsoleto, trata-se de usar de outra maneira, trata-se de manter a tecnologia, mas dar-lhe outra função. Não é por nós termos automóvel que não podemos andar a pé, podemos continuar a andar a pé. Simplesmente, quando os homens andavam apenas a pé, não tinham automóvel. Nós hoje temos automóvel, temos avião, mas podemos continuar a andar a pé. Simplesmente o andar a pé ganha um sentido lúdico e de ginástica ou de outra coisa qualquer, de higiene, digamos, de uma conquista saudável do que é isso que hoje em dia nos é dito: anda a pé, anda de bicicleta, deixa o automóvel. Não se trata portanto, a nova tecnologia não anula a tecnologia anterior, mas dá-lhe outras funções. E no caso da escrita, é bom que se diga isto, no caso da escrita, as novas tecnologias digitais só podemos usá-las com a escrita. Ninguém mexe num computador se não souber ler e escrever. Portanto, a escrita é realmente alguma coisa de fundamental e que não é apagada, não é dissolvida, não é abandonada de forma alguma a escrita e a leitura, só que são diferentes.
A escrita é diferente, não se, eu escrever um e-mail não é o mesmo que escrever uma carta em papel à mão e para colar o selo, mandar no correio. São gestos diferentes e são formas diferentes que arrastam consigo conteúdos diferentes. Mas, no entanto, é bom perceber que a escrita é uma tecnologia de tal maneira poderosa, que ela não é anulada, mas integrada, absolutamente integrada, nestas novas tecnologias que agora temos do digital, do computador e da internet. Ninguém faz nada nesse universo se não tiver a escrita. Outro aspecto interessante que tem a ver também com este futuro que está pela nossa frente e que este presente, porque pensar o futuro é muito difícil, o presente também é muito difícil, não é fácil perceber o que é o presente. E em relação à escrita e à oralidade, esqueci-me de dizer que, naturalmente, se a escrita se mantém, a oralidade também se mantém. Mantém-se a conferência, que eu agora tenho o prazer de vos estar a fazer, estar aqui, assim, a estar aqui convosco, e é através da oralidade. Embora seja atravessada por uma tecnologia digital, é através da oralidade que ela é feita. E mantém-se nas aulas presenciais, fundamentais no trabalho do ensino, e mantém-se na vida cotidiana, em que além do e-mail nós temos o encontro, temos o café, temos a rua da cidade onde as pessoas se continuam a cruzar e a falar, e portanto é muito difícil imaginar um mundo em que a oralidade desapareça. Agora, as condições próprias da civilização oral, quando não havia escrita, essas estão profundamente alteradas. Compreende? Era isso que eu vos queria dizer. Hoje em dia, estamos num período, o McLuhan, talvez a sua tese fundamental é esta, de que o meio é a mensagem. Quer dizer, isso que eu vos estava a dizer, escrever uma carta ou escrever um e-mail não é a mesma coisa. A mensagem, o meio, a técnica, o canal que eu utilizo não é qualquer coisa de neutro e indiferente àquilo que eu digo. Não. O próprio facto de eu utilizar aquele canal ou aquela tecnologia diz, independentemente de mim, diz alguma coisa. Já está carregado de sentido. E esta tese, que se verifica que é muito poderosa, significa que, por exemplo, olhando agora para o que se está a passar no nosso mundo, nós podíamos, por exemplo, hoje até perguntar se hoje há verdadeiramente mensagens ou se há apenas difusões, que é diferente. Uma mensagem não é transmitida hoje, uma mensagem é difundida. Mesmo esta minha conferência, se eu bem entendo, estes debates que a Universidade de Angola, e através do professor Inácio Valentim, está a organizar, com a colaboração dos colegas brasileiros, etc. Tudo isto vai ser difundido, está a ser difundido. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não está a ser transmitido. Porque quando eu transmitido, significa que eu sei para quem estou a falar. Ao passo que na difusão eu não sei, eu atiro para a rede, eu atiro para a net, eu atiro para o stream não sei quantos, eu atiro estas palavras e estas coisas que estou para aqui a dizer, e espero que elas cheguem, não sei muito bem a quem, não é? Eu não sei, não determino. Portanto, enquanto que na transmissão se supunha uma relação de uma certa autoridade, por exemplo, de uma certa tradição, de uma certa autoridade, era o mais velho, era o pai, era o professor, e depois havia o leitor que recebia o auditor que recebia essa transmissão, ou então no caso de uma já da escrita, podia ser também pela escrita, havia um leitor que lia silenciosamente o livro, que comprava o livro, leva o livro para casa, lê, estuda, guarda na biblioteca,
na sua biblioteca particular, na sua estante. Hoje em dia, perante esta tal difusão, perante esta tal atirar para um público global, para um público que eu desconheço, isto cria também uma situação diferente. Por exemplo, estou agora a pensar num outro autor que eu aprecio muito, que é o Boris Groys, não sei se vocês conhecem, um grande pensador da atualidade. E ele diz o seguinte, diz que a figura da star, da estrela, da grande estrela, é a figura de alguém que quer difundir uma imagem e arranja os mecanismos necessários para poder ser vista e preferida relativamente a todos os outros que estão a mandar imagens ao mesmo tempo. E para isso ela tem que ter, ela ou ele, o star, tem que produzir alguma coisa de muito extravagante para que os outros se deem ao trabalho de ir ver aquela personagem e não verem as outras que estão ao lado e que são insignificantes, que são iguais a todas as outras. Portanto, digamos que o facto da mensagem ser hoje difundida e não transmitida, está na origem do aparecimento das stars, das grandes estrelas que são figuras sempre controversas e extravagantes, espampanantes, que querem chamar a atenção e têm que chamar a atenção, porque senão não são stars, não são estrelas de cinema, não é? Não são estrelas de outra coisa, do pop, da música pop ou do que quer que seja. Além disso, esta difusão dirige-se, portanto, a um público que é um público global e que é um público que ao mesmo tempo está fragmentado, porque embora seja um público global, as pessoas estão acompanhadas, solitárias, mas acompanhadas. Porque, por exemplo, esta minha conferência está a ser transmitida, imaginem, para 200 pessoas que eu não faço a menor ideia quem são. Elas não estão numa sala e não podem trocar impressões no fim. Claro que há o chat e não sei o quê, final, mas não é bem a mesma coisa. Elas não se vão ver face a face. Elas vão estar cada uma no seu sítio, agarram-se umas das outras. Estão fechadas em si próprias, mas no interior de uma abertura total. Estão separadas, solitárias, mas acompanhadas de todos os outros. Isto é uma situação muito especial relativamente à leitura e relativamente à escrita e relativamente à oralidade. Finalmente, o público, hoje, esse tal público, é um público que pode interferir no texto escrito, por exemplo, como já vimos, e ao mesmo tempo é um público que assiste sozinho, como ao lado, acompanhado de muitos, mas cada um sozinho, e ao mesmo tempo vê tudo, quer ver tudo, pode ver tudo, mas ao mesmo tempo não vê nada, porque não tem tempo para ver tudo, porque há demasiadas coisas para ver. E por isso a única coisa que a pessoa ler hoje, muitas vezes, é simplesmente passar os olhos, ver atravessadamente, fazer um like, como se diz, pôr um sinal de que eu estive aqui, passei por aqui. Mas ler, no sentido de meditativo da palavra ler, é uma atividade que tinha muito a ver com o universo da escrita e não tanto com o universo digital em que nós hoje nos encontramos. A leitura hoje tende a ser saltitante e superficial e passando por esse tal like. Agora, atenção, se estas novas tecnologias não fazem desaparecer as anteriores, nada nos impede de continuar a ler e continuar a cultivar uma certa arte da leitura e um certo gosto da leitura. Mas da leitura que era feita no tempo em que o livro, em papel, era um objeto estimável, um objeto que adquiriu uma forma quase perfeita, que é o livro chamado livro de bolso, que nos pode acompanhar para todo o lado, que nós guardamos na nossa casa, na nossa biblioteca particular. É um objeto que ocupa um espaço, que tem uma matéria, que tem um peso, que eu posso pôr na balança e ver quanto é que pesa este livro, que tem uma forma, que tem
pode ser sobre os mais variados assuntos, livros de cozinha, livros de jardinagem, livros de filosofia, livros de ciência, sobre todos os assuntos e mais alguns, sobre as formas mais variadas e que constituem próteses de memória e que constituem formas de comunicação com os mortos, com as línguas diferentes e com o tempo. Nós hoje podemos ler continuar a ler um livro de Platão com 2000 anos de existência. Pequena conversa se possa justamente dizer isto. As tecnologias avançam, transformam as nossas maneiras de ler, mas elas, assim como eu posso continuar a andar a pé, apesar de haver avião, ou apesar de ter automóvel, também posso continuar a ler calmamente, sossegada em minha casa, apesar de me estar a ser pedido que eu apenas dê um like a um texto escrito que me é apresentado pela internet. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Olga, pela brilhante exposição. Foi muito, muito proveitosa, sobretudo nos dias de hoje, onde a discussão entre técnica e tecnologia está mais do que atual. Como a senhora falou, a técnica no sentido amplo da palavra, de fazer, de transformar, e a tecnologia naquilo que refere-se a uma técnica. Então, aí entra perfeitamente a escrita como uma técnica e a escrita binária dos computadores como uma tecnologia. A Flusser, ele também, considerando a questão da escrita, ele divide a humanidade em pré-história, história e pós-história. E pós-história é o surgimento das imagens técnicas. Quando ele se referia à pré-histórica, é quando a senhora inicialmente comentou, quando o homem desenhava nas cavernas, tinha o diálogo como forma de comunicação, e ficava registrado nas paredes das cavernas toda a história do momento. Propriamente, quando não houve mais a possibilidade de manter com clareza essa narrativa, ocorreu o surgimento da história, que é o desenrolar das histórias em escrita, e posteriormente, de forma bem abreviada, após a história, com o surgimento das imagens técnicas. As imagens, elas são inscrições, símbolos em superfície, que procuram retratar o espaço, o tempo, e representar alguma coisa da imaginação. As imagens técnicas, por sua vez, são as que atualmente projetam essa magicização da vida, pois estão presentes em todos os espaços do cotidiano. Assim, as imagens técnicas imaginam textos que, por sua vez, desenvolvem imagens que imaginam o mundo. E o período histórico contemporâneo é o do desenvolvimento e proliferação de imagens, com o propósito de orientar e converter os sentimentos e as percepções das pessoas. Professora Olga, na minha opinião, as imagens técnicas que sintetizam o mundo contemporâneo revelam uma sociedade cada vez mais estranha, na qual a família, a política, a arte adquirem um novo significado. O interesse humano não está depositado num futuro inimaginável, mas se desenvolve no presente. A sociedade vive uma experiência utópica, considerando que não está mais vinculada a um lugar geográfico ou histórico. Encontra-se, no sentido flusseriano, sem chão. É uma ausência de lugar, de suporte, no qual os indivíduos enfrentam inseguros o futuro emergente. A característica principal dessa sociedade é a capacidade de dissipar os grupos sociais e transformar a humanidade em massa amorfa, na qual o medo do isolamento existencial é justificável. Por exemplo,
A família em frente da TV com os seus celulares está perdendo os laços intra-humanos, está se desintegrando. Os frequentadores, que a senhora se referiu, das salas de cinema, ordenados geometricamente pelas poltronas, não constituem mais um espaço de pessoas, mas de massa informe. As crianças que brincam com o computador, dando as costas umas às outras, ao chegar à fase adulta, possivelmente não apresentarão uma consciência social, nem de família, nem de classe, pois os valores se desintegraram no caminho. Professora, o que se percebe é que essas imagens irradiadas pela TV, pelo filme, pelo computador, estruturam cada vez mais a sociedade. A concentração do olhar está sobre as imagens e não sobre os humanos que perderam cada vez mais disperso essa sociedade emergente e idolátrica. A estrutura social está ordenada por cabos, pela rede, transporta a imagem ao indivíduo solitário que acredita que as imagens o tornam mais feliz. Esse circuito fechado entre imagem e homem é que forma o núcleo da sociedade informática. O desafio é precisamente estancar esse problema de dispersão, de desintegração social, de idolatria, e fazer com que os fios e a rede transportem novos valores para a sociedade, a fim de criar um homem politizado, agregador e digno, capaz de elevar as técnicas novas e os métodos novos ao nível de novos valores. É necessário ultrapassar a barreira da contemplação passiva das imagens divertidas e utilizar as imagens como trampolim nas relações humanas. Elas devem assumir a mediação na troca de informação, criar informação com a colaboração de todos com todos, entre os homens dispersos no mundo. Todavia, isso exige consenso de que a dispersão não é desejável. É imperioso que os fios que conectam todos com todos transportem novos valores para a sociedade, a fim de criar um homem politizado e agregador que ultrapasse a barreira da contemplação passiva das imagens e que elas possam assumir o papel de mediadora na troca de informações entre os homens dispersos no mundo. Professora, diante dessa realidade, e como primeira pergunta, mas não é pergunta, é só que emitisse um comentário sobre essa nova realidade que nós estamos vivendo em virtude da pandemia, na qual o homem está cada vez mais recluso e com medo da realidade e sente o bombardeio das imagens técnicas invadindo o seu mundo. O que a senhora tem a comentar sobre isso? Muito obrigada. Olha, eu em relação ao que o colega disse, eu só gostava de chamar a atenção para o seguinte: há duas maneiras de olhar para a tecnologia, para a técnica, que é uma, chamemos, tecnofílica e tecnofóbica. Os tecnofílicos acham que está tudo cada vez melhor, que ganhamos em velocidade, ganhamos em informação, ganhamos em poder de penetração das consciências, ganhamos de todas as maneiras, em globalização, em solidariedade, como quiser. E os tecnofílicos fazem um discurso parecido com o seu, que é dizer perdemos isto e perdemos isto e perdemos aquilo. O que eu acho interessante, eu não partilho nenhuma das posições, o que eu acho interessante, por isso é que eu escolhi o McLuhan, é que o McLuhan também não partilha nenhuma das posições. Ele acha que a sociedade que aí vem, o mundo que aí vem, e que já está à nossa volta, até recupera algumas coisas que havia antes. Nós não vale a pena chorar sob o molhado, as coisas transformam-se e não há nada a fazer. Agora, foi um bocado aquilo que eu disse. Nós hoje escrevemos e-mails e combinamos esta conversa toda através do e-mail. E isso não nos faz mal nenhum. Simplesmente, e portanto tivemos que ver as imagens, etc, etc. Simplesmente também podemos, quando acabar a conversa, podemos continuar a ler. Ou podemos ir dar um passeio a pé, embora tenhamos um automóvel elétrico ali parado ao nosso lado, à nossa disposição, ou um avião para ir não sei aonde. Pronto, portanto, eu
penso que o McLuhan, para mim, é interessante porque escapa um pouco a esse dilema entre os homofílicos e entre os tecnofílicos e os tecnofóbicos. Os tecnofílicos são os engenheiros que acham que isto é tudo ótimo e está cada vez melhor e é o grande progresso e não se dão conta daquilo que se pode ter perdido. Os tecnofóbicos estão alarmados e cheios de medo em relação ao futuro. E eu sinceramente, nesse aspecto, eu penso que há que encontrar uma terceira via. É a minha solução. É uma terceira via, quer dizer, as coisas são o que são, as transformações são o que são, nada as pode fazer voltar atrás. Somos nós que temos que cultivar algumas virtudes e para isso eu acho que, por exemplo, a filosofia ajuda muito. Ajuda muito a manter viva essa vontade de fazer da nossa vida qualquer coisa que valha a pena, não é? Que valha a pena. Quanto ao Covid e à nossa situação terrível em que nós estamos, eu sinceramente não sei dizer nada. Sei que é uma situação, sei que sofro, como toda a gente sofre, de uma situação terrível e vejo com pena que haja uma exploração política da situação, sobretudo os países que são mais mal governados, são aqueles onde a situação é mais catastrófica e, portanto, se percebe que os maus governos são maus para as pessoas em todas as circunstâncias. E aqueles que são mais bem governados são talvez aqueles onde as coisas, apesar de tudo, se vão passando um bocadinho melhor. Eu não sei dizer mais nada. Eu também estou aterrorizada pessoalmente, mas isso é qualquer coisa que tem a ver com um fenómeno, com uma epidemia, que é uma catástrofe que nos aconteceu e que não tem nada a ver, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com a questão da escrita e da oralidade e das novas tecnologias. Era suposto que a ciência resolvesse rapidamente o problema, mas ela tem tempo, a ciência demora algum tempo. E isso é bom que a ciência demore algum tempo. Claro que não me faz jeito nenhum, eu pertenço ao grupo de risco, preferia ter já uma vacina amanhã, mas também não quero apanhar uma vacina que não esteja confirmada pelos critérios científicos de confirmação. Não vou embalá-las de propagandas políticas. Portanto, o que nós estamos a assistir é uma situação política terrível, e essa é que é grave, Depois é um problema de saúde pública, não é? Que é também um problema político, não é? Enfim, mas eu não sei dizer mais nada sobre isso. Não queria pronunciar sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Olga. Nós temos uma outra questão do professor Inácio Valentim. Muito boa noite, professora Olga. Até que ponto McLuhan não transformou com profundidade a crítica de Platão em Fedro em relação à escrita? O velho sacerdote egípcio brinca dizendo que os gregos serão sempre crianças, porque valorizam mais a escrita do que a oralidade. Diz Platão, a escrita afasta, prejudica o convívio, a memória e engana. Por favor. Sim, eu penso que o McLuhan era um grande estudioso de Platão. Aliás, tem um livro justamente sobre Platão. E nem podia deixar de ser, porque se ele queria estudar a passagem da oralidade à escrita, que tem como operador o mundo grego, não podia deixar de falar, de tomar Platão como centro. Em Platão a posição é muito ambígua, não é? Como o professor Inácio sabe muito bem em relação à escrita. A escrita, os gregos são aqueles que introduzem a escrita, mas ao mesmo tempo lamentam, reconhecem o valor da oralidade, e o Platão está nesse dilema. Está nesse dilema e esse dilema atravessa a obra toda. Eu falei do diálogo Protágoras, mas há muitos outros diálogos onde as coisas se passam da mesma maneira, onde se sente essa terrível situação de um povo que já está a aprender a escrever e que percebe que tem que aprender a escrever, que isso é o caminho do futuro,
o que é esse, e que é por aí que a filosofia vai, mas ao mesmo tempo está a sair de um universo de encantamento, do universo de deslumbramento, do universo onde a poesia é a rainha, o teatro, onde o drama, etc. Portanto, veja, por exemplo, a situação de Platão em relação aos poetas, quer dizer, é sempre a mesma coisa, e o McLuhan exatamente dá conta dessa ambiguidade, é isso que ele faz. Temos uma pergunta da Priscila. Professora, você acha que essa mudança na forma da leitura também produz sujeitos diferentes? Sim, exato. Acho que sim. Acho que ler, por exemplo, ler um livro impresso, eu tentei, enfim, rapidamente, ler um livro impresso não é a mesma coisa que ler um livro manuscrito, eu dei esse exemplo, não é? E não é a mesma coisa que ler um texto na internet. A leitura é diferente. O ato de leitura, o próprio gesto da leitura é diferente. Um leitor medieval lia, copiando, por exemplo, o livro, recopiando o livro, e não se achava perfeitamente, era perfeitamente legítimo que ele acrescentasse as suas notas, os seus comentários, que até modificasse algumas coisas do que estava escrito, que corrigisse o autor, que, por exemplo, muitas vezes davam à margem do texto o significado de algumas palavras que considerassem menos claras. Portanto, havia uma articulação, uma espécie de um diálogo com o autor, que se perdeu completamente com o texto, com o livro escrito, com o livro impresso. No livro impresso há uma monumentalidade diferente. Depois ler, por exemplo, ler um romance é estar sozinho com os personagens do romance, não tem nada a ver com a leitura de uma conversa ou de um comentário em que eu estou completamente ao lado a discutir com o autor. No romance, o leitor está absolutamente encerrado em si próprio, em diálogo com personagens fictivas, que são os personagens do romance, apenas. E atualmente, veja, os leitores, o que é que os leitores fazem? Os leitores são tipógrafos, são produtores, são produtores de texto, são alguém que interfere, que corrige novamente, que comenta, que sublinha, que inclusivamente que cria o seu próprio caminho. O Roland Barthes e outros, no final do mundo da imprensa, perceberam que o leitor era cada vez mais um intérprete, que a leitura era uma interpretação e que essa interpretação devia ser cada vez mais uma interpretação no sentido de uma apropriação subjetiva. E é isso que está a acontecer. O Roland Barthes não estava a pensar na internet, mas é isso que está a acontecer. Por exemplo, o leitor do hipertexto é isso que faz o seu próprio percurso, faz uma leitura de um texto que é só dele, não é do vizinho do lado. O vizinho do lado está a ler o mesmo texto e lê outra coisa completamente diferente, porque faz outro percurso, chega lá de outra maneira. Portanto, eu acho que exatamente isso é uma coisa, um exemplo muito bom de como a leitura, a escrita, o tipo de escrita transforma a leitura. Muito obrigado, professor. Tem mais um questionamento do professor Inácio Valentim. Professora Olga, esta aproximação entre o leitor e o autor na Idade Média não terá a ver com a procura da autoridade da parte do autor? Penso, por exemplo, naquilo que diz Foucault no livro O que é um autor? Sim. Pois podemos dizer, por exemplo, podemos dizer que o autor é uma invenção recente, é o que diz o Foucault, e tem a ver exatamente com a imprensa, com o livro impresso, que leva o nome, está identificado, está autenticado. Portanto, o tipógrafo perde importância, a casa editora perde importância, a casa editora tem que obedecer àquilo que o autor pretende e àquilo que o autor quer, não é? É ele que escolhe a capa, é ele que escolhe
o tipo de livro. Ao passo que no início da imprensa não é assim. No início da imprensa o autor sujeita-se, submete-se aos critérios do editor. Há muita coisa sobre isso, mas eu estou convencida que realmente a questão do autor, a emergência do autor, tem a ver com a emergência das ciências humanas e tem a ver com a emergência da imprensa, tem a ver com... Só era possível numa situação de imprensa. Aliás, isso acontece também nas outras artes plásticas, que muitas vezes nem sequer são assinadas, não é? São simplesmente anónimas, não têm assinatura, porque são pensadas como porque a própria ideia de autor como identidade não está constituída, sem dúvida. Sem dúvida, concordo consigo. Obrigado, professora. Da Olívia de Carvalho, um comentário. A presença física permite ler melhor a pessoa? Claro. Permite, claro que permite. A oralidade tem essa característica, é que a pessoa que fala não se limita a emitir um conjunto de um conteúdo. A pessoa que fala acompanha esse conteúdo do timbre da sua voz, dos seus gestos, das suas intuações, do ritmo, da mímica. Tudo isso aparece como uma envolvência global e é isso que é recebido. É isso que é recebido. Por isso que na relação da oralidade, o leitor e o autor, o locutor, aquele que fala e aquele que ouve, estão muito próximos, estão muito articulados, estão muito juntos, têm uma ligação muito simbiótica, muito junta. Isso aconteceu também na Grécia, em que os mestres tinham uma relação muito próxima com os seus alunos. Exatamente por isso, porque o aluno não recebe apenas aquilo que o mestre diz, recebe a forma como ele diz, recebe as expressões, recebe as emoções, recebe também os afetos, vai tudo junto, é um pacote global que é recebido por quem ouve, não é? E isso faz com que, depois, como o McLuhan refere esse aspecto, na escrita, esses aspectos são como que desaparecem e fica apenas o conteúdo e fica apenas a ideia, e, portanto, essa ideia fica capaz de ser escalpelizada, estabelecida, argumentada de uma forma muito mais fria, mas ao mesmo tempo muito mais lógica, muito mais racional, se quiser, muito menos isso. Sim, senhor, é isso. Sim. Professora Olga, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme conhecê-la, mesmo virtualmente. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar nesse mundo, que é pequeno também. E também agradeço em nome do professor Inácio Valentim, ao 5º Ciclo Internacional de Debate, toda a tua gentileza de se tornar presente hoje virtualmente, né? E percebe-se que a técnica e a tecnologia permitem essa facilidade. Votos de saúde e de felicidade para a senhora. O professor Inácio vai também dar um agradecimento. Tudo de bom, professora. Eu também agradeço o convite e a conversa que tivemos. Apesar de distantes, apesar de tudo, conseguimos progredir um pouco na nossa conversa. Professor Inácio? Sim, olá, professora Olga. Mais uma vez, os meus agradecimentos pela sua disponibilidade e pela brilhante aula magna que nos proporcionou esta noite. Oxalá possamos ter mais oportunidade para poder beneficiar outra vez da sapiência da professora. Muitíssimo obrigado, amigo Jair, por também disponibilizar-se para ajudar na mediação desta conferência. Obrigada a todos. Obrigada, professor Jair, obrigada, professor Inácio. Muito obrigada. Obrigada a todos. Ok. Então, nós encerramos o primeiro debate do 5º Ciclo Internacional de Debates, com a professora Olga, e agradecemos também a todos os ouvintes que contribuíram com a presença. Muito obrigado. Uma boa noite.